Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Damascast. E nesse episódio nós trataremos de um assunto muito especial. Como todos sabem, nós estamos no mês de março, mês do bicentenário do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã. E é com muita alegria que a gente quer compartilhar com você todos os preparativos, todo o carinho com que está sendo preparada essa grande festa. E para falar mais sobre isso, a gente convidou 4 religiosas de 4 comunidades espalhadas aqui pela província Brasil para trazer um pouco mais sobre uma mulher que é muito especial para a gente, tanto para as religiosas quanto para nós colaboradores, nós beneficiários, alunos, famílias, porque sem dúvida, se estamos aqui hoje é por conta delas, é por conta dela, é por conta desse sim que ela deu há quase 200 anos. Falta pouquinho para completar 200 anos. Quem é ela? Eu estou com a foto dela aqui ao meu lado. Nossa querida Madre Agathe Verhelli, fundadora dessa grande missão, que já conta com presença na África, no Brasil e na Europa. Então, para iniciar essa nossa conversa entre irmãs, entre amigas, eu vou convidar a irmã Liliane Constantino, lá da comunidade Regina Passes, de Sinop. Bem-vinda, irmã Liliane. Olá, Lidiane. Olá, os nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nessa live tão especial. Que alegria estarmos juntos aqui para compartilhar um pouquinho da nossa fundadora, da nossa missão ao longo desses 200 anos. Obrigada, irmã Liliane. E agora eu convido a irmã Alcilene Fernandes, da comunidade aqui, Santíssima Trindade, no Recife. Bem-vinda, irmã. Olá, bom dia. Eu estou cumprimentando a todos os que estão nos acompanhando. É uma alegria muito grande, Lidiane, poder estar aqui acompanhando essa festa, essa preparação dessa festa tão especial para nós. Eu cumprimento a todos aqueles que nos acompanham nesse podcast. Obrigada, irmã. E agora eu chamo a irmã Miriam Vieira, também da comunidade Santíssima Trindade aqui no Recife. Seja bem-vinda, irmã Miriam. Obrigada. Eu cumprimento todos aqueles que nos dão a alegria de participar conosco desse grande evento que para nós tem um significado todo especial. Verdade, irmã. E também convido a irmã Débora Monteiro, lá da comunidade Madre Loyola, formadora das aspirantes, postulantes, lá em Garanhuns. Bem-vinda, irmã Débora. Olá, obrigada. É muito bom estar aqui com vocês, né? Com vocês, irmãs, né? Com todos que estão aqui nos assistindo. Acredito que é uma festa memorável, né? Onde todos nós estamos assim ansiosos para esse grande momento, né? Afinal de contas, 200 anos é uma história a ser celebrada todos os dias. Com certeza, irmã, com certeza. Vamos deixar isso registrado como um legado. Então, para a gente iniciar essa conversa, eu queria saber da senhora, irmã Miriam Vieira, quem foi Madre Agathe Verhelli? Gente, antes de tudo, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, que tinha um amor especial ao Espírito Santo, que a guiou por muito tempo, mas uma mulher corajosa e ousada. Ela teve a coragem de permanecer em Gã para refazer o instituto que, por questões políticas, foi eliminado por Guilherme I da Holanda, porque não quis se submeter às ordens que ele dava naquele tempo, às religiosas também. Por isso, eu acho Madre Agathe fantástica, porque ela foi procurar com o clero, pedir perdão por aquilo que não foi bem feito de suas irmãs e recomeçar. E ela teve a confiança de todos aqueles que ela procurou e ela conseguiu refazer em pouquíssimo tempo essa congregação que estava destruída pelo rei da Holanda. A ele foi enviado
um documento que ele estava pedindo há muito tempo, e ele aceitou e restaurou a congregação. E no dia 25 de março de 1823, foi celebrada a missa que dava início a uma outra congregação que essa Madre Agatha fundou, porque perseverou no carisma e na missão que lhe estava confiada. Algo que me chama muita atenção na história de Madre Agatha é justamente essa perseverança que ela teve. Porque se a gente voltar um pouquinho, antes mesmo dela entrar no convento, quando ela decide partilhar com a família dela que quer ser religiosa, existe uma resistência. Mas aí no silêncio, na obediência e na oração, ela aguarda aquele tempo. E só depois, quando Deus toca o coração da família dela e ela consegue entrar na vida religiosa, ela não desiste daquilo, porque foi algo tão precioso, que custou tanto, que quando a gente lê o livro, a gente vê que os relatos dizem que as outras irmãs se expandiram, né? Foram para outros locais, mas ela permaneceu. Então, assim, é como se ela dissesse, eu lutei tanto para estar aqui, eu não vou deixar agora esse barco ir embora. Irmã Silene, me diga, o que é que ela representa para a senhora e para a sua vocação? Lidiane e todos que nos escutam, Madre Agatha representa para mim encorajamento, determinação, porque ela foi uma mulher que teve uma visão de futuro para além de sua época, uma mulher de fé. Ela tinha uma vida de intimidade com Deus que era algo fora do comum. E por isso, ela era essa pessoa que tinha uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Haja vista a belíssima oração inspirada por esse mesmo Espírito a ela, quando, num retiro, ela ofereceu aquele retiro em honra do Espírito Santo, que se tornou para nós uma canção maravilhosa que hoje é cantada por todos os alunos, educadores e outras pessoas, porque estão nas nossas redes sociais. Então, Madre Agatha é encorajamento para mim, é inspiração. Verdade, com certeza, para todo mundo, né, que lida com a história dela, que conhece a história dela. E por falar em conhecer a história dela, eu queria agora perguntar para a irmã Débora, ela que acompanha, né, as irmãs aspirantes, acho que desde antes do aspirantado, né, nesse caminho de discernimento, queria perguntar para a irmã Débora como é que ela apresenta a Madre Agatha para essas meninas, para essas jovens que estão conhecendo o Instituto, que estão conhecendo o carisma. Eu acompanho desde a animação vocacional, e uma das virtudes, valores que Madre Agatha me encanta e também encanta essa juventude que hoje busca referenciais, é a busca de Deus Sol. Madre Agatha, em uma das suas cartas, ela diz: glorificar a Deus, desprezar a glória que passa e merecer a que permanece. Então, a vida de Madre Agatha foi buscar realmente a glória de Deus, Deus só. Então, tudo que ela fazia, as suas intenções, tudo que ela exercia enquanto missão, era simplesmente para glorificar a Deus. Por isso que é tão forte a humildade em Madre Agatha. Porque quem aparece é Deus, não é Madre Agatha. Ela nos aponta o caminho, né? E aí a nossa vida deve ser uma vida também para glorificar o Senhor, né? Desprezando as glórias que passa, porque é o que muitas vezes a juventude, as pessoas buscam hoje no mundo, né? É o prazer, é o ser, uma relevância no ser aí, né? Eu preciso mostrar para o mundo algo, né? E Madre Agatha vai contra isso, né? Desprezando a glória que passa para merecer aquela que permanece, que é a glória de Deus. Então, apresenta a Madre Agatha como esse referencial que vai contra os valores que o mundo, ou talvez aquilo que não são valores do mundo, né? Mas Madre Agatha é esse referencial para essa juventude que buscou Deus só e sua glória sempre. Perfeito, irmã. Irmã Liliane, e para a senhora, o
que é que Madre Agatha mais lhe inspira na sua vida de oração, na sua vida como missionária, como religiosa, de estar também à frente de uma unidade em contato com vários estudantes, né, crianças, jovens, família. Como é a sua relação com a nossa fundadora? Olha, Lidiane, queridas irmãs e os demais, né, que nos escutam, nos assistem neste momento, eu destaco a profundidade espiritual de Madre Agathe Verhelli. Ela foi uma mulher, assim, profundamente unida a Deus, e me ocorre agora, em um dos seus escritos, desse material, desse livro que você também já teve a graça e a oportunidade de ler, de ter contato, ela fala que o conhecimento de nós mesmas é imprescindível, mas nós não podemos conhecer a nós mesmas sem conhecermos a Deus. E ela orienta, assim, as irmãs, para começarem por se prender a Deus, pois ele nos é necessário muito mais do que nós imaginamos, né? Então, é muito mais do que nós podemos compreender. E eu experimento isso no cotidiano da minha vida, da minha vocação e da minha missão. Eu preciso estar, enquanto pessoa, enquanto consagrada, profundamente unida ao Senhor. A vida espiritual é a vida espiritual que nos ilumina, nos inspira e nos conduz em qualquer desafio da vida, em qualquer missão. Então, eu destaco essa profundidade espiritual de Madre Agathe, essa união com o Espírito, essa sede de Deus, essa busca constante de Deus só. Perfeito, irmã. Irmã Miriam Vieira, em outubro de 2021, a senhora falou uma frase, eu estava nesse momento presente, que me marcou profundamente. E acredito que há muitas outras pessoas também, que depois assistiram o documentário dos 125 anos da chegada das irmãs ao Brasil. A senhora disse a seguinte frase: filha de Madre Agathe não é covarde. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Às vezes eu sou conhecida pelas formandas por causa disso, por causa dessa frase. Mas eu me aplico primeiro a mim, porque Madre Agatha foi ousada e perseverante. Então, eu sou filha de Madre Agatha. Eu não posso me acovardar diante de nenhum problema. Então, eu acho que assim, eu sempre disse às minhas formandas o seguinte: você não estava lá, por que você não reagiu? Não é? Porque filha de Madre Agatha não é covarde, não. Não tem que ter medo. Nós recebemos um carisma para fazê-lo estar e se expandir. Então, precisa de nós estarmos prontas a tudo que a congregação nos pede. Por isso que você vê, uma irmã está lá no Mato Grosso, a outra está lá em Garanhuns, a outra está lá. Por quê? Pediu, a gente faz. Porque não há covardia, não há medo. Porque, primeiro, a gente se reforça no Senhor. É Ele que nos segura. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos dá coragem. Você veja essa pandemia. Como foi que as diretoras agiram. Então, diante dos desafios, mesmo quando não temos sucesso, mesmo quando a pesca não é abundante, nós estamos lá e nós confiamos no Senhor, que Ele cuida de nós. Então, não tem que ter medo de nada. A frase é assim: filha de Madre Agatha são todas as religiões. Então, essa ousadia é isso que faz o carinho se estender. Essa coragem, né, irmã? Coragem. E a coragem de enfrentar em qualquer situação que nós estivermos. Nós não podemos ser covardes. Então, nossa, Silene, a senhora quer complementar? Sim, dizer que nós como filhas desta mulher corajosa, inspiradora, ela, diante dos desafios que surgem nas nossas vidas, como
como religiosas, em primeiro lugar, e estando à frente de uma missão, a gente busca nela a inspiração. Ela, depois de Jesus, é o nosso modelo de educadora, né? E então, sempre nós encontramos nela uma resposta para direcionar. Porque ela disse também, toda missão vem acompanhada das graças necessárias. Então, quando algo está assim, parecendo difícil, parecendo que a gente não está encontrando uma saída, é impressionante, não é? A missão vem acompanhada das graças necessárias, e a gente apalpa isso no dia a dia, não é verdade, irmãs? A gente apalpa isso. Então, Madre Agathe, de fato, é inspiração para nós no nosso agir, no nosso ser religioso. É ela que nos motiva a ser a religiosa que nós temos nos nossos documentos, né, nas nossas celebrações. Queremos ser filhas de consolação do Instituto, colunas do Instituto. Para quê? Para que essa obra que nós estamos vislumbrando a celebração dos 200 anos, continuem por muitos e muitos e muitos anos ainda, e, querendo, com a graça de Deus, vará aí muitos séculos, com as gerações que virão. Então, Madre Agathe a filha de Madre Agathe não é covarde, porque ela sabe que toda missão vem acompanhada das graças necessárias, e nós contamos com a poderosa intercessão dela. Ela ainda diz assim, nós podemos mais do que imaginamos. Irmã Liliane tocou num assunto durante a fala dela sobre as cartas, os escritos de Madre Agathe. E quando a gente lê o que Madre Agathe escreveu, é interessante, é impressionante até como as palavras dela naquele tempo são atuais. Então, assim, servem para as situações. As senhoras concordam, irmã Liliane e irmã Débora? Eu concordo, com certeza, Lidiane, porque os escritos de Madre Agathe nos ajudam, nos inspiram, nos orientam também no hoje da história, né? Não parece que eles foram escritos há tanto tempo. Tem coisas que eu olho, que eu leio assim, eu falo, meu Deus, parece que está falando para a gente hoje, nesse contexto, nessa realidade. E não só para nós religiosos, mas também para os leigos, né? Para os destinatários da nossa missão, para as famílias, para todos que convivem conosco. Irmã Débora, a senhora Isso gostaria? É tão certo, desculpa, é tão certo isso que a irmã Liliane falou, que as cartas de Madre Agathe a gente consegue sentir a sua espiritualidade, né? Consegue perceber a sua espiritualidade, porque Madre Agathe ela não deixou muitos escritos, né? A comunicação naquela época realmente foi por cartas, né? Então tem cartas direcionadas às religiosas, aos alunos, a gente vê como ela acompanhava cada pessoa, né? Até padres, né? Então ela tudo aquilo que ela escrevia era de fato mostrando aquilo que vinha do coração dela, né? Então toda a espiritualidade está ali, né, através daquela escrita, né? Uma escrita tão profunda. Às vezes a gente se pergunta, poxa, mas por que Madre Agathe não deixou as coisas mais direcionadas, né? Não deixou, né, claro, vamos dizer assim, alguns pontos que às vezes a gente, enquanto religiosa, a gente precisa, mas ela deixou seus escritos exatamente para que a gente mergulhasse neles e ali descobrisse, né, a fonte da espiritualidade que ela nos deixou. E é tanto que nesses últimos tempos que a gente foi resgatar, né, para as constituições, né, a atualização das constituições, a gente conseguiu, enquanto religiosas, tocar, né, naquilo que é a essência do evangelho para Madre Agathe. Nós, irmãs, sabemos o quanto é profundo a experiência do glorificar a Deus com a vida, né? E aí Madre Agathe simplesmente, na sua vida, ela foi um grão de trigo caído na terra, que para morrer precisou para frutificar, morrer. Né? Então, ali naqueles escritos, a gente vê a profundidade, né, da sua vida de oração e sua vida de entrega a Deus. E assim, irmã Débora, foi uma religiosa que faleceu jovem, né?
para os dias de hoje, mas assim, como a vida dela foi frutífera e como a missão, o sim dela repercutiu e repercute na vida de tantas pessoas. Porque, olha, se a gente hoje fosse mensurar quantas pessoas já foram alcançadas por esse carisma, seria impossível, né? Imagina, aqui no Brasil, lá na África, na Europa. Então, assim, de fato, assim, a gente não tem dimensão do tamanho que esse carisma tem. E a gente se alegra porque estamos próximos a celebrar 200 anos de história, 200 anos de missão, de serviço à igreja, um carisma que surge no coração da igreja e que serve à juventude, serve aos mais necessitados. Que mensagem as senhoras gostariam de deixar neste momento de celebração, de comemoração? Vou começar por irmã Miriam. O próprio carisma já é um motivo para louvarmos ao Senhor, porque a nossa vida está consagrada a Deus pela juventude, e não só aquela juventude de Gã na época dela, mas a juventude, toda essa juventude que nós conhecemos na nossa missão, e que a gente vê como está fragilizada e atingida. Então, ela diz, para que a irreligião e a impiedade não fiquem no coração dos jovens, é a mesma coisa que hoje nós encontramos. Os nossos jovens, sobretudo os nossos jovens adultos, né? Os jovens de 16 anos em diante, eles estão muito atingidos com essa situação política e econômica do país. Então, eles chegam desesperançados. Quer dizer, é preciso chegar junto dessa juventude e oferecer aquilo que não passa, aquilo que vai permanecer. Então, eles precisam de nós como adultos, porque os adolescentes são eles. Então, nós é que somos testemunhas do que Deus pode fazer. A Ele nada é impossível. Foi dito isso a Nossa Senhora, né? E ainda hoje nós experimentamos isso. E aquela passagem, se tu queres, tu podes nos salvar, né? Aí a gente sempre pergunta, será que tu queres essa obra e tu queres essa coisa? Porque se tu queres, tu vai salvar. Mesmo que dê a volta, mas vai continuar a fazer. Porque é a juventude que a gente quer. A gente não olha como religiosa o nosso bem, o nosso cansaço, a nossa, às vezes, extenuadas de trabalhar, mas nós estamos olhando a juventude. O que é que nós estamos concretamente fazendo? Nós estamos amando esses jovens. Nós estamos fazendo os nossos professores, os nossos coordenadores amarem também, entenderem, antes de ensinarem alguma coisa. Uhum. Então, é isso que a gente acha. Eu desejo, eu acho que é o desejo nosso, que este carisma continue alcançando muitos jovens, muitas crianças, muitas famílias que vivem nas nossas obras de missão e não apenas aqueles que estão conosco na nossa obra missionária, mas que estejam onde estiver, que o nosso carisma chegue e encante, e toque, e salve, porque o nosso desejo, como disse Madre Agata, é de multiplicar-nos e estendermos, e que esse estender aconteça a cada instante, que ele possa ser na igreja um oásis para aqueles que procuram uma religiosa da instrução cristã. Que seja na igreja um espaço para
Deus ser mais conhecido e amado. Então, nesta festa que estamos celebrando já com muito entusiasmo, com muito carinho, com muito amor, com muita alegria, que essa festa dos 200 anos, por causa do carisma que a nossa mola propulsora, ele se estenda por gerações e gerações, como diz o canto, gerações que passaram por ti, testemunho de fé que deixam. Que continuemos a deixar o testemunho, o legado do amor a Jesus e amor ao irmão. Amém. Eu tenho um convite, né? Um convite, mais que uma mensagem, é um convite, porque, Lidiane, o carisma, ele não é apenas das irmãs, não é nosso. O carisma é dom de Deus, né? E dom de Deus é apresentado no apelo no coração de Madre Agathe, que também chegou para nós. Mas vocês, meus irmãos, que amam a Deus e se preocupam com a juventude, vivam conosco esse carisma. Nós queremos ir além fronteiras, mas podemos ir muito mais além se vocês estiverem conosco. Então, é uma causa, é uma vida que se doa em prol em prol do reino e em prol dessa juventude. Então, a juventude hoje é uma parcela que traz muita preocupação hoje para a sociedade, né? Porque é um futuro, mas já é um presente. Então, você que sente, que é apaixonado também por essa juventude, que sente que Deus pode lhe pedindo mais, né? Que você pode dar mais a Deus e ao reino, junte-se a nós, venha fazer parte dessa história e desse carisma, porque nós queremos celebrar muitos anos, claro, nós aqui na eternidade, né? Mas queremos perpetuar esse carisma, dom de Deus. E não tenham medo de incentivar outros a ter uma razão, um motivo de se viver, de gastar a vida, né, que é doando-se, consagrando-se inteiramente à juventude. E por que não fazer parte, né, dessa família mais, de uma maior proximidade, dando sim a Deus pela vocação religiosa, pela vocação laical, né? Então, contamos com vocês para celebrarmos mais 200 anos. E eu gostaria de pegar um gancho com a fala da irmã Débora, porque a nossa vida só tem sentido se nós encontrarmos e vivermos a vontade de Deus para nós. E nós queremos convidar vocês, além dos leigos, gostaria de me dirigir mais especialmente às jovens, que tenham coragem, meninas, de fazer um discernimento, de questionar qual a vontade de Deus para a sua vida, de se colocar à disposição do Espírito Santo de Deus. E se você sentir que Deus te chama para algo mais, para sacrificar e consagrar a sua vida pela juventude, revelando, encarnando a face atual do Cristo Educador, por que não ser uma religiosa da instrução cristã? Nós podemos muito mais do que imaginamos, Madre Agathe nos disse, e acredito que uma missão tão linda de 200 anos tem ainda um caminho muito grande e fecundo pela frente. Então fica aqui o nosso convite para você, jovem, que deseja também entregar a sua vida por amor a Jesus e à juventude. Olha aí, mensagem dada, recado dado. Vai cair nos corações essas sementes de irmãs. Amém. Se Deus quiser. Também tem um convite para fazer muito especial para quem nos acompanha. No dia 25 de março, num sábado, nós iremos celebrar a grande festa dos 200 anos do Instituto e faremos isso da melhor forma possível, em uma missa em ação de graças pelo nosso bicentenário. E queremos convidar você e sua família para que também participe desse momento junto conosco. A celebração eucarística acontecerá às 17h30, horário de Brasília, aqui em Recife, na capela, no ginásio do Colégio Damas, aqui no Recife. Então, contamos com a presença de todos vocês, será muito bom recebê-los, abraçá-los, conhecê-los e perpetuar esse carisma, né? Porque, como as irmãs disseram, esse carisma é um dom, é muito mais que uma causa, é um dom, é algo dado por Deus, é um presente, uma dádiva. Irmãs, que maravilha, que momento especial ter conversado com as senhoras. Por mim, eu passaria mais tempo conversando, porque, de fato,
existe muito pano para manga para a gente desdobrar aqui. E, assim, foi muito mais do que um episódio de podcast. Eu senti que foi uma conversa entre irmãs. Só que a diferença é que cada uma estava na sua casa. Mas eu senti o acolhimento, o carinho, a proximidade. Então, eu quero agradecer a irmã Liliane, irmã Miriam, irmã Alcilene, irmã Débora, pela disponibilidade, pelo sim dito sempre, dito mais uma vez, sempre recebido com muito carinho, com muito acolhimento. E eu deixo a palavra para as senhoras para se despedirem. Espero que esse podcast se repitam algumas vezes, para nós não perdermos o contato com vocês que nos acompanham. Nós agradecemos que vocês estejam nos ouvindo para marcar esta presença que nós queremos que vocês sejam na alegria dos 200 anos. Que nós tenhamos esta alegria de celebrar com vocês a festa dos 200 anos da fundação do Instituto. Obrigada, irmã Miriam. Eu desejo que você que nos assiste, que você possa se deixar contagiar pelo nosso carisma e que você possa também divulgar, se você gostou, para outros, para os seus contatos. E nós fazemos o mesmo convite aqui. Vem viver conosco esse carisma. Vem ser uma religiosa da instrução cristã, você que é uma jovem, que deseja colocar sua vida a serviço do reino de Jesus. Então, vem viver conosco esse carisma. Desejo tudo de bom a você. E nós queremos agradecer também a todos o que ao longo dessa linda história caminharam conosco. Em um dado momento, Madre Agathe coloca a presença dos bons cristãos junto às religiosas. Então, a todos os leigos, a todas as famílias, a todos os que, de maneira direta ou indireta, estão presentes na nossa missão, nos apoiam, rezam por nós, muito obrigada. A presença de vocês é fundamental, é essencial para que a nossa missão continue sendo fecunda no hoje da história e, repito o convite, venham celebrar conosco esta data memorável dos 200 anos da nossa instituição. Então, obrigada, né? Obrigada por também nos proporcionarem esse momento, porque é partilha de vida, né? Falar de Madre Agathe, falar do Instituto, é falar da nossa vida, da nossa história, como Deus também nos alcançou através desse Instituto. Então, agradecer, né? Agradecer por esse momento, agradecer pelo sim também de cada uma das minhas irmãs, que também alimentam minha vida e minha vocação, né? São também testemunhas, né? Acho que as nossas comunidades são testemunhas umas para as outras, né, da força desse carisma, dessa história. Então, obrigada por esse momento, obrigada por você, que reza também por nós, por nossa missão. Deus abençoe. Amém, irmã. E para você que nos acompanhou, eu deixo um grande abraço, que Deus abençoe. Obrigada, irmãs, mais uma vez. A gente fica por aqui, mas essa missão continua sob o olhar da nossa fundadora, Madre Agathe Berrelli. Então, grande abraço a todos. A gente se encontra na missão.